demarcação da terra e fortalecer politicamente. A gente conseguiu isso, porque nós hoje estamos numa fase assim, de trabalhar a nossa defesa. O que que a gente faz? É entender o limite da nossa reserva, amparado por que lei a gente está amparado, a gente está morando, em que país a gente está morando, o que que a gente tem que fazer para a gente poder permanecer ali, quais são os cuidados que a gente tem que ter, as formas que a gente tem que usar para poder controlar, porque a gente não vai conseguir criar um muro, mas tem que criar uma política assim que dê uma consciência né? Aqui no entorno, para que as pessoas comecem a entender. E tinha que ter uma diretriz mesmo para fazer essa ponte. E a comunidade chinesa precisava ter um instrumento legal para poder fazer isso, né? E a associação, aqui dentro da comunidade, ela tem uma gerência mesmo, uma maneira de se organizar que dá condições a você reunir tudo aquilo que você quer para colocar no mercado, tudo aquilo que você quer trazer de fora para cá, para você controlar até a entrada de mercadoria, para não entrar qualquer coisa, né? Até hoje, a gente tem passado por uma dificuldade muito grande, apesar da gente já entender, né, um pouco sobre os direitos que a gente tem, mas ainda precisa mais alguma coisa, né, que é o cumprimento das leis, né, que isso é fundamental. Você às vezes cria uma lei, está lá, a Constituição, está um livro lá com um monte de leis, mas se for olhar direito, poucas coisas são aplicadas, né? Muita gente falava que índio era sem direito, não tinha nada a ver, que não tinha direito a nada, né? Então, mas eu acho que a gente nessa parte a gente conquistou nossa caminhada a partir de 88, quando foi promulgada a Constituição. Então a gente, com a base nesses artigos da Constituição, a gente passou de comunidade em comunidade, de assembleia em assembleia, reuniões. A gente conseguiu, pelo menos, abrir e mostrar para as comunidades que nós também, as comunidades, os povos indígenas, têm os mesmos direitos que qualquer um cidadão tem. A Constituição de 88 é uma grande prova disso, né? Nós tivemos conquistas, a garantia dos nossos territórios, mas isso foi muito mais na teoria do que na prática, porque na prática nós temos aí hoje bancadas inteiras defendendo a redução de territórios, Vida e Raposa Serra do Sol e outras áreas mais, Pataxó, que agora nos 500 anos de Brasil, a grande briga dos Pataxó é a retomada da área deles, né? Então eu acho que teoricamente, sem dúvida, nós tivemos grandes conquistas. Agora na prática as conquistas realmente foram pouquíssimas, se não reduzidas até, né? As lideranças da época, eles viam a necessidade de ter pelo menos uma organização mais centralizada para defender os interesses da população indígena. Então foi feita a primeira Assembleia Geral dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro, e na segunda Assembleia Geral foi fundada a FOIR. Conseguiram reunir toda a região, representantes de toda a região, para poder formar a FOIR, né? Formação do FOIR nesse sentido, com essas lideranças, e para defender, na época, unicamente a terra mesmo, lutar pela terra. No meu período, quando eu estava achando uma barreira tão grande para mim superar esse obstáculo, aparece a Paranapanema botando vigias lá, cercando rios para ninguém mais entrar nem para pescar ou trabalhar no rio, né? Então isso foi uma arma para mim, a meu favor, sabe? Porque aí eu consegui dobrar a intenção do povo. Olha, tá vendo como é que os brancos são? Né? Nós que somos daqui, que nós nascemos aqui, nós temos as raízes aqui, nós não estamos mais podendo entrar nem na nossa casa, outros estão mandando. Por que que a gente... Então foi quando eu comecei, então, conquistar mais pessoas, né? Basicamente, 90% ou 95% da população do município de São Gabriel é indígena. Então nós temos aproximadamente 30 mil índios no Rio Negro. A nossa política hoje é revalorizar o que a gente chama de revitalizar, fazer viver novamente. Então, isso é a nossa política que a gente está batalhando, a gente estamos lutando para conseguir isso em cima realmente da cultura. Nós estamos caminhando nesse rumo aí, sabe? Conquistamos a terra. Vamos reconquistar o costume do povo agora.
Então alguma coisa está se consolidando, como por exemplo a gente já conseguimos demarcar nossa terra, que foi o primeiro passo assim, de longo tempo, né, longas lutas que a gente fez, e agora a gente está partindo assim para negociação com o governo federal, em parceria com as outras ONGs, né, para desenvolver uma alternativa sustentável para as comunidades indígenas. E com mais tempo é que depois veio que outro tipo de trabalho também tinha que ser feito, porque o governo não estava fazendo, né? Então, para a gente mostrar para o governo que tem como fazer as coisas, a gente tem que colocar em prática, né? Porque não adiantava só falar, reivindicar também, e se a gente não fazia nada. As relações entre o Estado brasileiro e os povos indígenas, ela tem que ser restabelecida. E a base dessa nova relação, ela tem que, acima de qualquer coisa, ser o respeito. Acho que você só passa a ver o outro com respeito quando você passa a conhecer melhor o outro. E no Brasil isso não existe. Aliás, o Estado brasileiro, acho que não tem esse interesse. Entendeu? As organizações indígenas são um avanço muito grande. Nós estamos aí organizados, discutindo as nossas questões, e por incrível que pareça, a gente encontra os maiores parceiros, os maiores apoios, o maior reconhecimento vem exatamente das organizações que não são do governo, né? São esses aliados que reconhecem na gente essa capacidade. O Estado brasileiro insiste em permanecer no Código Civil ultrapassado, que nos define como pessoas relativamente incapazes. Aqui na nossa comunidade, nós já deveríamos ter um chefe índio, professor índio, advogado índio, formado em ciência de computação índio. Aqui também deveríamos ter técnico que mexe com terra índio. Aqui também não deveria ter um agrônomo índio. Ou seja, então, nós temos essa capacidade de ser alguma coisa nós mesmos. E não mais os brancos mandando em nós. Nós mesmos mandando em nós mesmos. E o futuro dos povos indígenas é exatamente essa defesa incondicional dos nossos direitos, entendeu? Não é garantir um futuro melhor, é garantir o futuro dos povos indígenas. Com certeza nós temos um futuro, e é esse futuro que nós temos que garantir. Por mais que nós sejamos poucos hoje, mesmo que nós somos 300 mil, mas mesmo que fôssemos 300 pessoas, eu continuo achando que nós vamos atravessar essa linha vermelha. Não deu para acabar com a gente até o século XX, não vão acabar com a gente no século XXI, XXII, XXIII, vamos para frente, né? Vamos para frente, é isso mesmo. Areioa é com prazer e valor. Deus